Pessoal, boa tarde. Aqui, nessa aula em específico, eu vou seguir o passo a passo sugerido pelo manual de referência para a gente fazer a calibração do periférico DAC. Então, se a gente for aqui no manual de referência, na página 635, ele vai indicar um passo a passo para a gente aqui, para calibrar o DAC. Então, ele fala para desligar o periférico, e depois a gente habilita o modo com buffer, né? E depois a gente seta o bit de calibração. E depois de setar o bit de calibração, a gente vai incrementando naquele registrador de offset que eu comentei na aula teórica. E espera aquele delay de 50 microsegundos que tem escrito no datasheet, nas características da DAC. Vai estar aqui vamos pegar aqui, offset. Vai estar aqui, ó, na página 154. Acho que não é aqui não. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Página 153 começa a tabela com as características, né, da DAC. Aqui vai ter várias características, né? Mas aqui em específico o que eu estou falando é aqui, ó. Tem que esperar esse tempo de 50 microsegundos depois que a gente muda o registrador lá de ajuste do offset, que seria esse o trim X aqui. Então a gente espera esse segundo e quando a calibração estiver ok, ele vai dar uma flag 1 nesse registrador aqui nesse campo de calibração flag no registrador de status. Então a gente vai fazer o código agora, seguindo esses passos. Então vamos aqui no gerar o nosso novo projeto. Seleção de placa. Eu já deixei no favoritos, né? Então a gente pode clicar aqui, dar um next. Então esse aqui vai ser o Lab DAC LED. Então a gente vai dar Finish. Desativo aqui, ativo aqui e dá um OK. Aproveitando que já está aberto aqui a parte de configuração, a gente vai aqui no RCC e ativa aquele cristal para a gente usar o clock externo. A gente vem aqui no clock, seleciona o externo, divisão por 6, dá um Ctrl S para salvar. Sim, sim. E aqui está nosso main.c. Como a gente tinha feito já o laboratório de interrupção, a gente pode copiar alguns arquivos e já colar ali direto aqui no nosso outro projeto. Então a gente vai usar interrupções, periféricos. Aqui o main a gente pode copiar também, eu já copiei a importação direta lá. E a gente cola aqui, ó, substituir, sim. No ponto C também, então a gente copiou o ponto C, esses três aqui a gente pode copiar. E a gente cola aqui no nosso source file. Então,
Aí a gente pode fechar essa parte aqui e já ir direto para periféricos. O nosso timer aqui a gente tinha configurado na frequência de 10 kHz no laboratório de interrupções, né? Então vamos manter assim por enquanto, porque agora essa parte do laboratório é só para configurar a calibração. Vamos criar aqui um arquivo que chama funções gerais. Primeiro a gente cria o header, então funções gerais.h. E aqui no source file a gente cria também .c, funções gerais.c. Então aqui a gente dá aqui na main a gente já coloca aqui, ó, include funções gerais.h, salva aqui. Aqui no funções gerais.h a gente dá um include do main.h, porque ao der um main.h ele já inclui as outras informações, as outras bibliotecas que a gente está utilizando. Vamos criar aqui também um arquivo header de global variables.h, que é variáveis globais, e aqui no source também global variables.c. Beleza. Novamente a gente vai no main, include global variables.h, e aqui no global a gente vai incluir stdlib.h. Esse stdlib, se a gente der um F3 aqui, ele tem algumas definições de variáveis. Né? A gente usa ele também. Aqui é o stddef, um F3 aqui. Tem um monte aqui é definições de variáveis, no geral. Fechar aqui, aqui, e aqui. Vamos fechar aqui. Fechando. Vamos fechar tudo. Botão direito, close all. Salva. Beleza. Primeira parte desse laboratório, a gente lembra que eu comentei que vamos precisar de uma função de delay. Então, aqui eu tenho uma função de delay que eu já deixei criado, que eu vou colocar aqui no nosso projeto. Essa função eu vou deixar disponibilizada para vocês. O que essa função aqui faz? Ela dá um delay de maneira precisa, utilizando um timer, um dos timers do microcontrolador, que é o SysTick. De forma bem resumida, o que acontece nessa função aqui? Quando a gente coloca aqui o número de microsegundos, ele pega o clock do sistema, faz o cálculo aqui, com microsegundo, quantos de microsegundos vai ter, que aqui divide por 10 a sexta, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele conta. É como se fosse um timer que ele conta até o auto-reload lá, de forma que dê o tanto de microsegundos que a gente quer. É só isso que essa função aqui faz. E a gente vai deixar ela assim, que a gente vai usar ela tanto para configurar a DAC, tanto para configurar o ADC ou outros periféricos que necessitam de delay. Sempre que a gente cria uma função, a gente tem que também colocar lá no arquivo header o cabeçalho dela. Então a gente vem aqui no header do funções gerais, cola o nome dela e dá o ponto e vírgula. Então colocou aqui no header o nome dela e aqui está a função delay. Beleza. No periféricos.c
a gente vai iniciar a configuração do DAC. Então, void init DAC1 void. Aqui. Aí, o primeiro passo para ativar o DAC é sempre habilitar o clock dele, né? Então, a gente vai no RCC, HB2, em aqui vai ser RCC, HB2, vamos lá no arquivo, esse arquivo aqui, xx, não é aqui não. Esse aqui também não. Não F3 aqui que ele já acha. É o STM32G474XXH. Esse é o arquivo. Se você pegar e der F3 em qualquer descrição que vai estar aqui nessas de GPIO, que são máscaras, né? A gente consegue abrir aquele arquivo já automaticamente. Então a gente abre ele aqui, STM32G474xx.h, e aqui a gente vai no RCC. RCC. HB2, RCC HB2, esse aqui, ó, RCC underline HB2. Então aqui vai ter o GPIO, não é o reset, tá? Esse aqui é o reset, é o outro. Esse aqui, RCC enable register. Então aqui a gente vai ter para habilitar os GPIOs e aqui vai estar o DAC. A gente pode usar tanto esse aqui e deslocar um em 16 posições, ou usar esse DAC enable aqui, que ele faz isso também. Então a gente vai aqui e coloca aqui. Então a gente dá o Ctrl aqui, colocar o mouse em cima, você vai ver que ele já desloca 1 em 16 para habilitar o clock. A gente fez isso diversas vezes, né? Mas sempre é bom reforçar essa parte. Então aqui já tá, a gente está habilitando o clock do DAC1. Vamos desligar o DAC agora, DAC1, CR. Sempre que a gente for setar um bit para 0, a gente usa essa operação de ir aqui, né? Então a gente volta aqui no cabeçalho, a gente vai dar aqui DAC-CR register. Então aqui estão as máscaras do DAC-CR, então aqui vai estar o enable e aqui o máscara. A máscara, ela pega o bit inteiro e define o valor máximo para aquele bit. Então, se o bit for, se aquele campo for 2 bits, ele vai colocar 1, 1, se for 3 bits, 1, 1, 1. Então a gente usa, geralmente eu uso a máscara para negar os bits. Então eu coloco aqui, nega. Aqui. Então ele vai negar o bit de enable. Então aqui a gente está colocando, desligando o canal DAC1, ou seja, em 1 igual a 0, B0. Então a gente está fazendo isso. Agora, a gente tem que colocar no modo buffer um canal externo ativado. Então é DAC1, MCR. Então a gente volta aqui,
a gente coloca DAC MCR, register. Então aqui a gente vai ter o mode 1. Então a gente pode pegar o pos aqui, o máscara, porque a gente vai negar agora, deixar a gente tudo zero. Então a gente quer colocar tudo zero. Por quê? Se a gente for lá no datasheet, no manual de referência, quer dizer, a gente for aqui no MCR, mode 1, tá vendo? Mode 1. Se a gente colocar tudo zero, o canal 1 é conectado ao pino externo com o buffer ativado. Então é isso que eu estou fazendo. Canal 1, mode 1. Conexão externa com buffer ativado. Isso que a gente está fazendo. Mode 1 igual a 0B00. Beleza. Qual que é o próximo passo? Por enquanto, a gente está fazendo a calibração. Então, se a gente for seguir lá que acho que é 7. Vamos ver aqui. O que ele fala, né? Fala para a gente desligar o DAC, a gente já fez isso. Fala para setar o modo saída com buffer no canal externo. Agora a gente tem que habilitar o bit de calibração. Então a gente vai habilitar ele está no DAC CR. DAC 1 CR. Então vou voltar no DAC CR aqui. Qual bit que a gente vai ativar? Esse carinha aqui. Então a gente vai ativar ele. A gente pode colocar aqui. Ativando o modo de calibração. Certo? A gente voltar no datasheet. Vou abrir outro aqui para deixar essa parte aqui aberta e aí outros a gente só vê os registradores da DAC. Cadê aqui? Register. CR. Então a gente habilitou esse carinha aqui, ó. 101. Ele é o bit 14. Tá aqui, ó. Então a gente colocou 1. Modo de calibração ativado. Por enquanto, nosso DAC vai ser só isso, porque os próximos passos vão ter que ser feitos de maneira incremental para a gente achar o offset. Então a gente não liga o canal, deixa assim, porque ele está no modo de calibração, e por enquanto vai ficar assim. Então a gente copia aqui e vamos deixar lá no arquivo header, né? A iniciação da DAC. Então já está tanto no periférico header e no periférico .c, nosso DAC 1. Agora, a gente vai na nossa interrupção. Interrupções.c. Aqui a gente estava fazendo a rotina para alternar o LED, né? Como isso não vamos utilizar nesse laboratório, a gente pode apagar aqui. Vamos apagar esse Count LED aqui também.
Esse de GPIO a gente pode deixar aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que incrementar aquele bit de offset que vai estar no registrador CCR, que é o registrador de calibração. Então a gente vem aqui, dá aqui um CCR, end, DAC, CCR. A gente vai pegar a máscara dele aqui. Que seria todos os bits dele. Negado. O que a gente está fazendo aqui? A gente está negando, está limpando ele, mas vamos limpar ele de... Vamos limpar ele separado primeiro, então. Vou fazer o seguinte. Vamos limpar ele aqui. Tá limpando ele, colocando tudo zero. E são 5 bits, né? A gente vai olhar no datasheet. CCR são 5 bits. Então a gente está limpando ele primeiro. Isso seria a gente limpar ele, certo? Só que para a gente não limpar, esperar o delay e depois só colocar a informação que a gente quer, por isso que eu tinha feito daquela outra forma. Aquela outra forma, por isso que eu fiz assim para explicar, para ficar mais didático. A gente coloca aqui o igual. Também vai ser igual a isso aqui. Então, isso aqui também limpa. Essa parte aqui. Só que a gente não vai só limpar. A gente vai somar também. Então, por enquanto, essas duas linhas são equivalentes. A gente tá, ó, atribui, faz a operação AND e atribui. Então, a gente está fazendo a operação AND e atribuindo aqui. Entendeu? E aqui a gente faz os dois de uma maneira de um código mais enxuto. Mas esse trecho aqui e esse trecho aqui é basicamente a mesma coisa. Agora a gente vai somar um valor que a gente vai ser variável. Então vamos colocar o seguinte, ó, DAC trim value. E aqui no trim a gente coloca o pos, que é o 0. Por que eu estou fazendo essa variável aqui? Porque a gente vai alterar ela enquanto o código roda. Então, por isso que eu criei aquele global variables, né? Então, aqui no global variables, a gente vem extern, um segment, int, factory value, e lá no ponto C a gente inicia essa variável. Então, a gente vem no global variables, external int, aí tira extern, e dá um igual a 0. Quando a gente faz isso, a nossa variável se torna global. A gente pode usar ela
dentro lá da interrupção, dentro de uma função, é uma variável global. E a gente consegue ver ela em tempo real também lá no debug, que eu vou mostrar. Tanto quanto ver e alterar. Então, salva aqui. Salva aqui. Então, agora ela vai estar criada. Se a gente der um espaço aqui, ó, se posicionar o mouse em cima dela, vai estar, ó, global variables.c. A gente criou ela. Agora, a gente volta... Quando a gente altera esse bit aqui, a gente vai ter que chamar o nosso delay. 50 microsegundos. Delay de 50 microsegundos. E a gente tem que saber quando se a gente voltar aqui na referência manual, quando nossa calibração estiver ok, esse bit aqui do registrador de status vai ser setado em 1. Então a gente tem que saber a informação desse bit aqui. Para isso, eu estou criando uma outra variável que vai se chamar call flag DAC1. Essa flag, call flag DAC1, vai receber o valor lá, em tempo real, né? Conforme a interrupção for acontecendo. Então, a gente pode fazer o seguinte: if DAC SR end né, 0B. Com o registrador lá da flag, que a gente pega aqui, DAC SR, call flag pause aqui é 14. Call flag vai ser igual a 1. Se não, call flag permanece em 0. Esse else ele é desnecessário, porque a nossa flag de DAC vai ser 0 já por default. Então só vai mudar para 1 quando o bit for setado. Mas é redundante isso aqui, já está em 0. Essa flag não está criada ainda, vamos criar ela lá. Vamos criar aqui primeiro. Extern Sagni int call flag DAC. Vou copiar aqui. E aqui a gente vai definir o valor dela inicial. Igual 0. Lembrando que no ponto C a gente inicia a variável, né? E no ponto H a gente está informando para o sistema que essa variável vai ser criada. Então aqui já está criado. Então opções.c, se a gente vir aqui, já vai estar. Dá para ver aqui. Da F3 consegue acessar. F3 a gente vai caminhando por onde as definições delas estão feitas. E por enquanto está assim. Então esse else, como eu comentei, ele é desnecessário. A gente pode até apagar aqui. O que está acontecendo? O nosso registrador,
o trim1 vai ser incrementado conforme a gente for alterando o valor do DAC_trim. A gente vai alterando ele, sendo que o máximo dele é o valor 31, porque ele é 5 bits. Um zero conta, então 2 elevado a 5, 32, menos 1, 31. Então ele vai de 0 a 31. A gente vai fazendo isso e em algum momento essa flag aqui ela vai ativar e falar, ok, é esse valor de ajuste, o trim. Quando der esse valor, a gente sabe que é aquele valor, aí sim a gente tem o valor do offset. Então, isso que vai acontecer. Então a gente vai primeiro agora chamar a função lá na main, nosso main.c. A gente tinha chamado aqui o trim6, né? Então init DAC1. A gente pode até chamar o DAC1 antes. Para interrupção, como o trim6 é responsável pela interrupção, a gente aciona ele por último. Só para boas práticas. E vamos dar um martelinho aqui para ver os erros, né? Sempre tem erro. Tá, deu um erro aqui, 32. Aqui, aí a importância daquele stdlib que eu falei, né? Include stdlib no martelinho. Main.h. Ok. Então esse arquivo ele está stdint. Falei errado para vocês. Ele está no stdint. Então no global variables .h a gente coloca stdint aqui. Para quando a gente for usar as definições, outro tipo de definir as variáveis, né? Então a gente pode usar o stdint. Aqui, ó. Typedef, em def3 aqui, ele vai abrir aqui, ó, int 32t. Temos também o 8 bits, né? A gente pode usar essa definição aqui para declarar uma variável de 8 bits, que é a menor variável que tem. Então, aqui na nossa flag, né? Como são flags, a gente poderia até deixar 8 bits aqui. Então a gente já coloca tanto 8 bits aqui e aqui. Aí ocupa menos espaço. Não precisa ser 16 bits. O int padrão é 16 bits. Não precisa ser 16 bits para armazenar 0 e 1. 8 bits já está muito ainda, né? Mas já é menor. Então, vamos fechar tudo aqui. A gente volta no main.c e vamos clicar no martelinho. Tem um erro aqui ainda, em int8. Ah, por quê? Aqui não está chamado. Include std int.h. Martelinho. Beleza. Vamos compilar. Dá um OK. Download foi feito. Dá um play. Aqui, se essa expressão live expressions não tiver para vocês, vocês vêm aqui em Window, Show View
e clica no Live Expressions. Essa expressão, aqui, eles fazem... a gente consegue acompanhar a variável em tempo real. Então, a gente pega lá a variável que a gente definiu, DocTrimValue, e cola aqui, e a gente consegue acessar em tempo real. E com o flag também. 128. Nosso código está rodando. Se a gente vir aqui na interrupção, então a gente pode clicar aqui na perspectiva do C. Eu vim aqui, ó, C, C++, cliquei aqui. E abre, o código está rodando ainda, está em debug. E abre o interruptions.c. Está aberto aqui. Deixei aberto, volto para o debug. Clica no besourinho. O código ainda está rodando. Agora a interrupções aqui está aberta. Então vamos clicar aqui no... dar um breakpoint. Ó, parou o código. Então ele está entrando na interrupção. Dá o play, ó, ele foi e voltou, parou aqui. Então está acontecendo a interrupção. Então tá beleza. Vamos deixar rodando aqui. Nosso código está rodando ainda. Agora a gente vai alterar esse DocTrimValue. Vamos começar com 1. Ele alterou, não aconteceu nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, deu 1. Ó, beleza. A gente encontrou o valor do trim que a gente quer, porque a flag foi para 1. Então, no próximo laboratório, a gente vai utilizar esse valor de 15, porque a minha Launchpad retornou 15, então eu vou utilizar o 15. A de vocês pode ser que dê um valor diferente, porque a Launchpad foi feita com materiais diferentes, resistores diferentes. A temperatura do ambiente influencia esse valor aqui. Esse laboratório era para isso, justamente só para isso, para encontrar esse valor aqui, que é quando a flag lá do SR dá OK no modo de calibração. A gente pode parar aqui. E é isso. Esse laboratório era só isso.